Fala, vivente! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje finalmente a gente vai falar sobre um assunto muito importante, o papel do sal na massa de pizza. Vamos entender quais são os efeitos do sal, o momento ideal para adicionar ele na receita e se existem alguns fatos interessantes aí, algumas diferenças importantes sobre o tipo de sal usado e aqueles que a gente encontra no mercado. Antes de mais nada, eu quero que, se você não for inscrito, se inscreva para ajudar a fermentar esse canal e também solta o dedo enfarinhado nesse like aí e vambora pro vídeo. Vamos começar aqui para entender um pouquinho sobre os tipos de sais que existem no mercado. Temos o sal refinado, aquele de mesa, o sal grosso, o sal marinho, entre outros tipos, inclusive alguns mais exóticos, mais coloridos. A primeira coisa que precisamos entender sobre o sal é que, no final das contas, sal é sal, ou seja, todos são basicamente cloreto de sódio. O que muda? Muda a forma como ele se dissolve na água, tá? O sal refinado, ele se dissolve de uma forma mais rápida, sendo absorvido pela massa com mais eficiência, em comparação, por exemplo, ao sal grosso. Agora, mais importante do que o tipo de sal é a gente entender o papel que ele desempenha na massa da pizza. Uma das funções principais do sal é fortalecer a rede de glúten, tornando a estrutura mais firme, mais compacta. O sal faz com que as proteínas, gliadina, parte fundamental na formação do glúten, fiquem menos solúveis, o que resulta em uma massa mais firme e elástica. Isso se reflete então na textura da massa, que se torna mais resistente, mais estruturada, especialmente em receitas onde é necessário mais rigidez. Por exemplo, onde a gente vê as acrobacias de pizza, eles utilizam uma grande quantidade de sal. Vale ressaltar, inclusive, que pequenas variações na quantidade de sal não trazem uma mudança muito significativa. Ali 2, 3 gramas de sal, como a gente é acostumado a ver no adicionar ou retirar de uma receita de pizza. Então, essas mudanças pequenas não vão causar grandes mudanças, mas essa diferença fica muito perceptível em receitas que utilizam grandes quantidades de sal. Por exemplo, uma massa destinada aí à competição leva em cerca 80 gramas a 100 gramas de sal por quilo de farinha. É muito sal mesmo, mas é claro que aí isso faz com que ela fique impossível, imprópria para o consumo comum. Além de fortalecer a estrutura da massa, o sal também ajuda a controlar a fermentação, inibindo o crescimento de certos micro-organismos. No entanto, esse papel é secundário em receitas que utilizam um fermento biológico, por exemplo, pois ele já domina ali o processo de fermentação muito rapidamente. O sal também desacelera um pouco a atividade do fermento, prolongando o tempo e, de certa forma, estabilizando a fermentação. Por isso, em fermentos naturais, por exemplo, é muito comum a gente ver, no utilizar um levain, o sal ser adicionado posteriormente, lá mais para o final da receita. Isso faz com que a fermentação ocorra de uma maneira mais rápida e livre, e aí você adiciona o sal para dar aquele sabor. Outro aspecto muito importante do sal é o sabor que ele confere à massa, além de influenciar na formação de uma crosta mais dura e crocante. Uma dúvida comum é: qual é o momento ideal de adicionar o sal? Algumas pessoas acreditam que o sal e o fermento não podem ser colocados juntos, pois isso poderia prejudicar a fermentação. Mas, na verdade, isso é um mito e basta que a gente evite de colocar em contato direto o sal e o fermento. Ao misturar corretamente, mesmo que seja um adicionado logo após o outro, o impacto será quase nulo. Colocar o sal no início ou no final da mistura não faz muita diferença, desde que ele seja completamente absorvido pela massa. No entanto, em massas com hidratações muito altas, por exemplo, é vantajoso adicionar o sal por volta de 60% a 70% do tempo de mistura para evitar que essa massa aqueça excessivamente durante o processo. Quando a gente fala sobre farinhas mais fortes ou mais fracas, a quantidade de sal geralmente varia entre 2% e 3%. Não há grandes diferenças no resultado final, com pequenas variações na proporção do sal. O mais importante é que o sal seja completamente absorvido pela massa, e eu volto a falar, garantindo uma boa estrutura e sabor. Se você esquecer de adicionar o sal no início do processo, não te preocupa. Tu pode fazer o seguinte: dissolve esse sal na água e mistura ele posteriormente. Claro que essa quantidade de água tem que ser pequena para não mudar, não alterar drasticamente a hidratação do teu produto final. Isso vai facilitar a incorporação do sal, evitando problemas de textura. Caso você deseje se aprofundar ainda mais nos conhecimentos técnicos da arte branca, da pizza de longa fermentação, eu te convido a aprender sobre escolhas de farinha, técnicas de manipulação de massa, sobre como diferenciar o teu produto para ter um rápido crescimento
crescimento do teu negócio. Isso tudo com um conteúdo atualizado que te garante um suporte contínuo. Tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você conhecer melhor o nosso treinamento Viver de Pizza. Consegui ajudar você? Deixa aqui nos comentários qual que é a proporção de sal que você usa na tua massa. E já se inscreve no canal se você não se inscreveu e, claro, siga a gente para que você tenha mais conteúdo como esse. Vou ficando por aqui então, nos vemos no próximo vídeo e bora viver de pizza!